O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, respondeu a este convite dizendo que não deve comparecer e alegou que ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que julga a legalidade das ações dos candidatos durante o pleito deste ano. O dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos organizados através desses candidatos. O ministro Luiz Fux, do STF, também negou este convite. A reunião deve ocorrer nesta segunda-feira, 18 de julho, justamente a fim de debater sobre a segurança do sistema eleitoral. Segundo Jair Bolsonaro, o presidente da República, embaixadores foram convidados e aceitaram este convite. Nesta reunião, algumas informações serão divulgadas, vários dados, a fim de realmente oferecer sugestões, ainda que sejam utilizadas nas eleições deste ano, em outubro de 2022. A gente relembra que as Forças Armadas enviou também um documento com cerca de 48 folhas ao ministro Edson Fachin, que respondeu que realmente neste ano as informações, essas sugestões chegaram após o tempo estabelecido. Sendo assim, não iria utilizar nenhuma dessas sugestões no pleito eleitoral, ficando somente nas outras eleições. Voltou a falar ainda que são as forças desarmadas quem cuidam das eleições. Ou seja, a expectativa é aguardar realmente quais serão essas informações que serão divulgadas e debatidas nesta segunda-feira em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e embaixadores que aceitaram este convite. De Brasília, o Bruno Pinheiro. A reportagem do Bruno Pinheiro falando sobre a expectativa dessa reunião nesta segunda-feira. Daqui a pouco outras informações e já a gente fala sobre a tecnologia 5G no Rio de Janeiro. Um outro destaque: a Polícia Rodoviária Federal flagra um carro na Dutra com R$670 mil. A bolada estava dividida em diversos pacotes em um compartimento secreto. O dinheiro estava dentro de um Fiat Palio vermelho que foi abordado no quilômetro 237. Aliás, durante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez essa abordagem, o condutor nervoso alegou que era vendedor de panos na região sul fluminense. Agora haverá uma pesquisa, um levantamento para saber de onde vem esse dinheiro, por que ele estava transferindo e carregando tanto dinheiro na rodovia Presidente Dutra aqui em São Paulo, nesta fiscalização que é considerada de rotina, mas de qualquer forma a Polícia Rodoviária foi surpreendida com esses altos valores que estavam nesse veículo que trafegava nesta rodovia, que é uma das principais do país. A Jovem Pan continua acompanhando, daqui a pouco outras informações. Agora são 7h15. Repita. 7h15. Olha, a gente discute agora essa reunião que nós teremos em relação ao presidente Jair Bolsonaro com alguns integrantes para falar sobre as urnas eletrônicas aqui no país. Lembrando que ministros do TSE não quiseram participar desse encontro. O ministro Luiz Edson Fachin, principalmente, disse que ele precisa se manter isento e não participar desta reunião prevista para essa segunda-feira. A gente gira os nossos comentaristas, o Roberto Mota e também a nossa Amanda Klein aqui conosco. Mota, a não participação de integrantes do TSE, isso é negativo, isso é positivo? Eles deveriam se posicionar de alguma maneira em relação a isso? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Bom dia, nossa audiência. É curiosa a alegação do ministro para não participar da reunião, Tiago. Ele diz que ele precisa se manter imparcial. Se a gente pega essa declaração dele e compara com vários acontecimentos recentes, a gente fica, no mínimo, intrigado, né? Porque várias ações do ministro e de vários outros ministros nos últimos meses depõem contra essa tese da imparcialidade. Inclusive, pelo que eu me lembro, o próprio ministro teve uma reunião com embaixadores, o que é uma coisa, no mínimo, incomum. Então, o presidente Bolsonaro é um ator político, ele pode tomar ações políticas, ao contrário de outras figuras da nossa República que realmente têm que prezar pela imparcialidade. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, fica a questão é sempre bom perguntar se essa imparcialidade começou a valer só agora ou se ela já vale há algum tempo.
Amanda, qual a importância desse encontro? As dúvidas com relação às urnas devem ser diminuídas, provavelmente, ou aumentadas? E os presidentes Edson Fachin e Luiz Fux, por exemplo, fazem bem em não participar, mantendo a imparcialidade, ou seria importante essas presenças? Bom dia, Adriana, Thiago Mota, bom dia à nossa audiência na Jovem Pan. Eu acho que o ministro Fachin faz bem em não ir, Adriana, e ele tem que manter exatamente essa isenção. Afinal de contas, esses embaixadores estarão reunidos não apenas com o presidente da República, mas com o pré-candidato à reeleição. É nessa condição que se insere hoje o presidente Bolsonaro. E ele estará acompanhado, ademais, do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que tem levantado sérias dúvidas sobre as urnas eletrônicas, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do general Braga Neto, que provavelmente será o vice na sua chapa, o que acrescenta ainda o caráter eleitoral desse encontro com os embaixadores. Primeiro é preciso acompanhar quais embaixadores irão efetivamente comparecer a esse encontro, porque muitos ainda não haviam confirmado a sua presença, como, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Reino Unido, embaixadores de outros países importantes, o embaixador da França, o embaixador da União Europeia, acho que haviam confirmado a sua presença. Mas é pouco provável que eles caiam nessa ladainha de teorias conspiratórias sobre as urnas eletrônicas do presidente Bolsonaro. A comunidade internacional confia firmemente no processo eleitoral brasileiro e acompanhou o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Então, de alguma forma, eles já estão calejados, porque o roteiro é repetido, essa coisa de ficar disseminando dúvida e desconfiança sobre o sistema eleitoral para justificar uma possível derrota. Eles já viram isso há 2 anos nos Estados Unidos. Então, obviamente, eles estão aí com todos os alertas ligados em relação ao Brasil. Os que comparecerem provavelmente farão isso um caráter de deferência ao presidente da República, mas dificilmente cairão nessa esparrela. Então, o Tribunal Superior Eleitoral faz bem, é o Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, que comanda o processo eleitoral no Brasil há 90 anos. Já foram mais de 40 eleições, plebiscitos, referendos. Isso não é comandado pelo presidente da República. Por isso, faz todo sentido que o Fachin se reúna com observadores internacionais, com embaixadores, com instituições representantes da sociedade civil, justamente para reafirmar a confiança e a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro com as urnas eletrônicas. É o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não faz qualquer sentido esse encontro, porque fere a isonomia entre os candidatos. Ele é pré-candidato à reeleição, ou seja, se reunir com embaixadores não faz o menor sentido. Mota pediu a palavra mais um pouquinho? Eu só queria acrescentar, o que não faz sentido é uma pessoa que foi condenada em todas as instâncias da justiça estar concorrendo à presidência da República. Inclusive, eu queria lembrar uma declaração dessa pessoa, do candidato do PT, de 6 de junho de 2002, na Folha de São Paulo, todo mundo pode acessar pela internet. A manchete é: Lula põe urna eletrônica sob suspeita. Petista levanta dúvidas sobre a credibilidade da apuração de votos. O presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva colocou ontem sob suspeição o uso de urnas eletrônicas nas eleições. O petista levantou dúvidas sobre a infalibilidade do processo eleitoral. Diz ele: nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui, quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota, de cidade que tem mais eleitores do que habitantes. E aí conclui a reportagem: para ele, dado esse histórico, não sabemos se a urna pode ser manipulada ou não. Fechar, Amanda. Esse método de pescaria na internet, de phishing, que o bolsonarismo faz, né, pegando uma declaração antiga, desencontrada, descontextualizada, de alguém do PT, para fazer essa falsa equivalência, essa falsa simetria, que dúvidas sobre as urnas, nesse caso, esse argumento, teriam sido levantadas pelo PT, isso não tem a menor racionalidade. Todo mundo sabe que quem faz um discurso coordenado, articulado, sistemático contra as urnas eletrônicas é o bolsonarismo e é o presidente Bolsonaro. Então, repito, não faz sentido esse encontro com embaixadores, é ferir a isonomia. Quanto à anulação das sentenças condenatórias do ex-presidente Lula, isso é preciso conversar com a Justiça. Foi a Justiça, num processo legítimo, que anulou essas condenações. Isso tem que ser respeitado da mesma forma que ele cumpriu 580 dias na prisão e agora teve as suas sentenças anuladas. Eu acho que é uma questão ultrapassada. Ele é pré-candidato à presidência da República e lidera todas as pesquisas. Esses são os fatos, não tem nada a ver com a torcida. Estamos apenas relatando os fatos.